Olá, alunos, vamos para mais uma aula. Devido à pandemia, devido ao isolamento, a gente vai ficar por aqui mesmo, pela internet. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E a gente está disponível em horário comercial, tá bom? Vamos para a nossa aula online. Como vocês já sabem, venho falando já há um tempão desse módulo 3. Eu até adiantei algumas coisas no módulo 2, porque não tinha como fugir disso, né? Eu precisava antecipar um pouquinho para vocês entenderem melhor o módulo 2. E o módulo 3 é a continuação do módulo 2, então não vai ser muito diferente. Praticamente é uma revisão. Por quê? Ele fala de patrimônio cultural, que é o que a gente já viu, né? A gente já vem falando da capoeira, do frevo, do carimbó, do marabaixo, e tudo isso são patrimônios culturais. E aí vocês viram também nas aulas que a diferença de patrimônio material, de patrimônio imaterial, mas mesmo assim muita gente ainda errou na sua prova, né, na prova final, então não vale a pena a gente reforçar de novo, já que o módulo 3 é especificamente falando de patrimônio cultural, tá? Suas frentes. E aí, quais são eles? Quando a gente fala de patrimônio cultural, o que vocês lembram lá do módulo 2? A gente fala não só da questão artística, mas a gente fala dos costumes, a gente fala das ideologias, a gente fala das construções, né, das construções físicas, no caso. E a gente fala também do campo da filosofia. Tudo isso pode ser considerado patrimônio cultural desde que tenha uma análise, uma avaliação. Precisa ser estudado para ver se é protegido ou não. Como é que a gente vê isso? O que diz o dicionário lá sobre preservação, sobre patrimônio? Vocês falaram na aula que patrimônio era algo que a gente tinha que guardar, era uma herança, né, que passava de geração para geração. Lembra disso? Muita gente acertou a resposta em cheio. E, como eu falei, é uma breve revisão. Então, vamos lá. Conjunto de bens, direitos e obrigações de uma pessoa ou de uma empresa, né? Ou seja, tudo aquilo que você possui direito legal, né? E aí essa herança pode ser de família ou não, né? De repente você tem um amigo, esse amigo não tem familiar e ele quer te dar uma herança. Ele te deixa um patrimônio. Já pensou? Então a gente sempre vê isso em filmes, né? Mas na vida real é mais difícil. Mas enfim, o que se trata de patrimônio? Patrimônio ele é uma herança comum, né? O que diz o dicionário também. Ele fala de gerações, que é transmitido, que é passado, que é perpetuado. A importância desse reconhecimento é que faz o grande diferencial do nosso assunto, do nosso módulo, que é o módulo 3. O sinônimo de patrimônio, ele vem se chamar legado. O que é um legado? Fulano faleceu, o seu legado foi deixar muita alegria, foi deixar muito pensamentos positivos, então um legado foi de ideologia. Ou o legado dele foi um grande prédio que ele fez sei lá, a sua casa nos mínimos detalhes, com estilos diferentes. Então, isso é um legado mais concreto, um legado físico, um legado material. Tudo isso é legado, tá? Então, legado, sinônimo de patrimônio. Então, quando eu falar de legado, vocês já sabem do que eu estou me referindo. Quando a gente vai falar do patrimônio cultural, vocês lembram que ele tinha patrimônio material e imaterial. Mas eu não cheguei a falar do patrimônio natural, porque eu ia falar especificamente nesse módulo agora, tá? Então, o patrimônio natural existe, tá?
E para vocês não confundirem patrimônio natural com o material. Tem a diferença? Tem muita diferença, tá? E a gente vai ver no decorrer do assunto a diferença de um para o outro. A mesma coisa, a diferença aí do material para o imaterial, né? Isso a gente já vem batendo na tecla desde lá do início do ano. Quando a gente fala de patrimônio natural, a gente fala de meio ambiente, da natureza, certo? Então, todos os patrimônios naturais, paisagísticos, urbanísticos, né? Aqueles lugares bonitos que precisam ser preservados. Por exemplo, Catarata do Iguaçu. Ela precisa ser preservada. É um parque, né? Preservado. O Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, no meio da cidade, mas ainda existe um território no meio da cidade grande que é preservado. Então, é um patrimônio natural. Então, tudo que é referente ao ar livre, à natureza, né? Por exemplo, né, o Corcovado, Cristo Redentor, né, as praias lá de Paraty, da Angra dos Reis, né? Então, são considerados patrimônios naturais, tá? Então, é fácil. Você olhou para um paraíso desse, você sabe que ele é preservado, então, automaticamente, qual é a categoria de patrimônio que ele cabe? Patrimônio natural. Então, não tem muita dificuldade de entender o que é um patrimônio natural, certo? Claro, você precisa ver se aquele patrimônio de fato ele é preservado, porque tem uns, não é só porque é uma praia que toda praia é preservada. Não. Tem algumas praias, muitas praias não são preservadas, tá? E outras que já têm o título de preservação, né? Já foi tombado, que é o que a gente vai ver daqui a pouquinho. O que é um patrimônio material? Isso todo mundo sabe responder de letra, né? Eu espero que sim, porque segundo bimestre foi o que a gente mais falou, né? Patrimônio natural ou material. Você tem na página 20, você pode acompanhar no livro, primeiro parágrafo, ele fala o seguinte: patrimônio material, ele é todo aquele acervo que a gente pode guardar. Sim, guardar. Precisa ser guardado, tá? Como se fosse um baúzinho de memória e você precisa guardar, você precisa zelar literalmente. Ele tem que ser duradouro, tá? Então, além de ser guardado, ele precisa ser avaliado regularmente, porque ele não pode ter danos. Ele precisa estar o tempo todo o quê? Restaurado. Tá? Então, passa pelo processo de restauração sempre que necessário, para que não venha ficar em ruínas, tá? Então, é necessário fazer isso. E concreto. Aqui eu coloquei concreto, mas só para vocês terem ideia do que o patrimônio material é aquilo que pode ser tocado, como uma escultura, um prédio, né? Enfim, algo que você possa realmente guardar, literalmente guardar, tá? Mas tem uma escultura lá do Aleijadinho que não é guardado, tá lá na praça. Sim, mas ela tem alguém que vigia, alguém que preserva, alguém que vai lá e cuida daquele bem. Patrimônio imaterial. Aqui eu até destaquei o izinho, né, de imaterial. Coloquei um amarelinho, né, suave, que é para você entender, como eu vou repetir o que eu falei na sala de aula. Imaterial é o contrário do material. Simples assim. Por que eu destaquei o I? Lembra que eu falei para vocês que ele é muito voltado para o campo das ideias, da ideologia? Então fica a dica aí do uso do I para o patrimônio imaterial. Tem lá na página 27 também, no primeiro parágrafo, tá? E aqui eu trouxe algumas imagens para vocês do que a gente já vem vendo lá no segundo módulo, do frevo, né? O que é o frevo? Uma cultura lá do Recife, de dança, um ritmo, né, cultural, e
que se espalhou, né, pelo mundo inteiro. Inclusive o carimbó lá do Pará deu uma misturadazinha com frevo, tá? Então, se você parar para perceber, tem algumas coreografias de carimbó que se assemelham um pouco com o frevo já. Já tem essa mistura aí. Outras culturas, como, por exemplo, do maracatu, né? As baianas, logicamente da Bahia, lógico da Bahia, elas são figuras lendárias praticamente, é um costume lendário, o vender acarajé nas bancas, né? Os índios ainda com seus rituais preservados de geração em geração, hoje já ameaçado, né? Já faz tempo que está sendo ameaçado, mas hoje está se falando muito mais, porque está escancarado na mídia, em todos os lugares, que o povo indígena, sim, ele corre o risco de entrar praticamente em extinção. Tem gente achando aí que é exagero, mas, assim, não sei vocês, mas na minha opinião, acho que isso pode virar uma realidade, sim, né? Já que tem interesses políticos, econômicos, enfim, por trás. Vocês sabem que todo mundo faz tudo por dinheiro, praticamente. E se fizerem isso, o que acontece? Quem vai sofrer é o povo indígena, que eles moram lá no meio da floresta, né? Não são todos também. Tem alguns que já moram na cidade, tem outros que moram em comunidades que não são tão na mata fechada, que já têm um acesso à sociedade, né? Mas outros não. Outros preservam aquela sua tradição mesmo, né? Bonecos de Olinda, bonecos de fantoches, que são chamados de... Como é que eu posso esquecer agora o nome, senhor? Mamulengos, lembrei, né? Mas o fato de ser um fantoche, ser um mamulengo, não quer dizer que todo mamulengo seja, não. Mas tem uns específicos que é feito com materiais, uma madeira específica, entende? Então, por isso ela é um bem preservado. A mesma coisa a gente vai ver aqui no estado do Amapá. Se você vai para o mais afastado, no interior, você tem as louceiras do Maruanum. O que são as louceiras do Maruanum? As práticas que elas têm em família, em vila, de se fazer aquelas cerâmicas, é o que faz delas patrimônio imaterial. Tá? Sim, mas as louças não são patrimônio imaterial? Até pode ser. O que realmente importa é o costume, é a prática, é a técnica que vai passando de geração para geração. Então, é mais no campo mesmo ideológico, no campo da ideia, no campo do conhecimento, tá? Então, costumes, por exemplo, da acarajé, técnicas, por exemplo, ali das louceiras do Maruanum, né? Dos índios, que são rituais, das festas de frevo, de Bumba Meu Boi. Tudo isso são costumes, ritos, festas, tudo que envolve esse campo da ideologia, esse campo da filosofia, né, que é tradicionalmente preservado, é feita uma avaliação e aí, se for aprovado pelos órgãos competentes, essas instituições, esses costumes passam a ser preservados como patrimônio imaterial também, tá? Isso a gente viu na sala de aula, a gente só está fazendo uma revisão porque o módulo 3 é uma revisão, tá? Então tem lá no primeiro parágrafo sobre isso, né? O primeiro parágrafo é praticamente uma revisão do módulo 2, certo? Órgãos competentes. Isso caiu na prova de vocês, lembra? Do segundo bimestre também. E aí, graças a Deus, todo mundo acertou, né? Muita gente tirou 10, isso eu fiquei muito feliz mesmo, que continue assim. Mas também eu vi que a prova estava fácil. Eu falei para vocês que a prova ia ficar fácil, mas não porque eu ia facilitar, mas sim porque tudo que eu falei na sala de aula e que eu fiquei martelando dias e dias com vocês, foi o que eu cobrei na prova. Então já estava tudo mastigado, vocês participaram bem da aula, então não tiveram tanta dificuldade assim.
Então, vocês vão lembrar, né? Questão de prova que teve os órgãos competentes, os órgãos responsáveis por preservar esse patrimônio. E ele é o IPHAN, Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e a Unesco, né? A União das Nações de Educação Científica e da Cultura, enfim, né? Então, é tudo em inglês? Sim, é tudo em inglês. Mas é o órgão competente para cuidar dos patrimônios culturais mundiais, né? Os patrimônios da humanidade, como assim são chamados. E o IPHAN é o nacional, né? É o que vai preservar algo que esteja no nosso país, no Brasil, certo? Vocês estão acompanhando as reportagens por aí, vocês estão vendo algumas notícias falando sobre o IPHAN, sobre a postura do IPHAN, do IBAMA, enfim. Eu espero que vocês tenham acompanhando essas notícias, porque é bom ficar atualizados nessas notícias. Eu sei que é muita notícia ruim, mas vale a pena você ficar de olho nessas, nessas leituras, né? O que a mídia também nos oferece, que é fazer a gente refletir e questionar e também ter opiniões. Você adquire opiniões a partir daí. Você tira suas próprias conclusões. Então, esses órgãos, eles são responsáveis de preservar os bens que são tombados, né? A palavra tombado vem de caído, de derrubado, né? Então, as edificações, a cultura, enfim, precisa ter esse aspecto, né, de caído para ser reerguido, para ser guardado, para ser mantido, né, para ser preservado. Mas não é só coisas antigas, tá? O que eu falei nas aulas anteriores não são só as coisas antigas. Por exemplo, os prédios lá do Niemeyer, que é super moderno, também são patrimônios, tá? Virou patrimônio. Então, para você ver que não é só coisas antigas. Coisas novas também podem se tornar patrimônio cultural. Da página 27 e na página 32 do livro de vocês, tem algumas questões que eu quero que vocês respondam mentalmente. Respondam para mim mentalmente, tá? Não precisa ir lá no livro e riscar, não. Depois você faz isso. Só pensa comigo. Você já visitou algum local considerado patrimônio cultural? Sim ou não? Qual foi esses patrimônios que você visitou, que você lembrou? Na prova eu estava falando lá do Mar Abaixo, que é daqui do estado do Amapá, né? E Mar Abaixo não é o bairro, né? Não é só o bairro, como tem muita gente que fala ali, Mar Abaixo é o bairro, é quem nasceu no bairro. Não, é uma cultura afro-brasileira, tá? E amapaense, tá? Então, assim como o carimbó lá se derivou da palavra curibó, que é uma espécie de instrumento de percussão, o Marabás também tem a sua história. Então, pense aí se você já visitou algum local considerado patrimônio cultural, aqui no Amapá ou, sei lá, fora do Amapá. Sei lá, você que viaja bastante, você que já saiu fora do país, já visitou algum patrimônio da humanidade, né? Diga aí, pense um pouquinho e verifique a sua resposta. Conhece alguma prática que pode ser considerada patrimônio cultural imaterial? Né? Lá no campo da ideia, no campo da filosofia, né? O que dá mais valor às práticas, ao costume, às técnicas apresentadas? Você já teve, conhece alguma? Com certeza você deve conhecer, né? Quem aqui não gosta de música? Vocês são movidos a músicas, quase que literalmente. Vocês vivem com fone de ouvido. Quem aqui não gosta de ouvir uma música, sei lá, que você nem imagina que seja um patrimônio cultural? E é. Mas às vezes e você não sabe, então você precisa conhecer. Há bens patrimoniais culturais tombados aqui em Macapá? Isso questão de prova do bimestre passado também.
E aí eu cheguei a falar na sala de aula, né? Eu dei a dica para vocês de alguns patrimônios que são tombados em Macapá, né? Dos trabalhos apresentados na seção lá do painel, que é a página 28, né? Qual é a mais interessante que você acha? Diga lá. Abre lá seu livro, verifique a página 28 a 32, tá? Verifique o que você acha mais interessante e me diga por que você acha elas interessantes, né? Qual é a sua justificativa para essa palavra interessante? Como você classificaria os patrimônios culturais do painel? Quando eu falo de classificar os patrimônios, lembra lá das 3 classificações: natural, material e imaterial, tá? Então, são essas 3 classificações. Como é que você classificaria cada uma delas? Então, você vai olhar lá nas páginas 28 a 32 e você vai especificar a obra e especificar a classificação. Como é que você classificaria? Depois você pode fazer isso com mais calma. Mas preste atenção. O que há em comum entre os bens classificados como patrimônio material? Lá você vai encontrar as que são classificadas como patrimônio imaterial. Mas o que eles têm de comum? O que eles têm de semelhante ali um com o outro? É só a classificação ou tem outras coisas que são incomuns? Tá? Então, pense nisso. Depois você vai lá no livro e coloque a sua resposta, tá bom? Isso é só para nível de reflexão, tá? Não vale pontuação nenhuma, tá? É só pra gente refletir. Nesse módulo 3, né, algo que é diferente do que a gente trabalhou, na verdade a gente vai aprofundar bastante sobre esse item, é sobre os ritos e festas, certo? Lá na página de número 34, você tem um texto falando de ritos e festas, certo? Estou procurando aqui. E aí, quando você fala o que é um rito, o que é um ritual, o que vem ser um ritual para você? Quais são as festas? Todas as festas são patrimônio cultural agora? Ou são só aquelas festas, né, folclóricas, as festas mais de costume, né? Às vezes a gente celebra uma vez no ano, né? Por exemplo, nesse período que vai entrar agora em junho, era para acontecer o Festival de Parintins, que fica lá em Manaus, né, lá no Amazonas, e devido a esse transtorno todo que a pandemia está causando, esse festival ele vai ser com certeza adiado, né? Então, mas a princípio, a tradição era manter ele sempre no mês de junho, né? Mas, devido à pandemia, esse costume ele vai ser adaptado, né? Então, este ano a gente tem algo diferente aí, né? E não só esse festival, outros festivais também. Por exemplo, alguns festivais juninos que são mega tradicionais também foram adiados, com certeza. Entre outras festas que a gente pode considerar tradicional, o maracatu, que acontece lá no período quase do carnaval, né, junto. E ele é uma festa cultural, né, e é um patrimônio, certo? Rituais. Todos os rituais, eles são patrimônios? Pergunto para vocês. Todos são? Essa é a nossa linha de debate, né? Então, Bruce, está fazendo muitas perguntas. Que é para estimular você a pensar. Lembra que arte é para fazer seres pensantes e críticos, né? Você precisa ter opinião. Por que as celebrações se conservam vivas? Por que elas se mantêm ali, essa tradição constante? O que atrai participantes
hoje em dia? O que que faz você se interessar por uma dessas celebrações, seja lá rituais ou festas, né? Ah, você vai lá por causa da comida, você vai lá porque o pai forçou, porque um colega te convidou, sei lá. O que que faz vocês participar? O que que te chama a atenção nessas celebrações, né? E como é que ela poderia continuar se preservando, né, e melhorando cada vez mais? Diga a sua opinião. Como é que você pode fazer isso? Você costuma participar dessas festas populares, assim, corriqueiras mesmo? Você vai lá todo ano? Você participa mesmo? Pode ser sei lá, na escola, por exemplo. Você participa de verdade? Você é ativo, né, nessas atividades? Ou você nem liga? Ou você não faz nem questão de saber sobre a sua história, né? Então teve um ano aí que muita gente na escola não queria dançar, né, na festa junina, porque não eram danças tão conhecidas, eram culturas diferentes, né, da nossa região até. E a galera só queria dançar quadrilha. E aí muita gente ficou longe da programação. E o que acontece? O que aconteceu, na verdade? A gente promoveu um debate, um seminário bem gigante, assim, tipo um seminário é, quase profissional mesmo, quase acadêmico. E os meninos fizeram um trabalho riquíssimo, né? Todos aqueles que não iam dançar, que não iam participar, é, fizeram parte desse debate. E eles achavam que ia ser fácil, que é só apresentar e pronto. E não foi, né? Esse trabalho foi bastante complexo, foi quase realmente que característica de universidade, e a turma ficou de parabéns, eles apresentaram, foi excelente. E essa turma, depois de toda essa programação, do coquetel que eles fizeram e tudo, eles fizeram uma indagação, né, para mim e para alguns dos professores que estavam lá presentes na mesa, né, que a gente estava avaliando eles. E falaram assim: poxa, se eu soubesse eu tinha dançado, porque é tão interessante essa cultura. Na época a dança deles era relacionado ao tango, eu acho, dança flamengo, não lembro direito qual era a dança. Mas era uma dança latina dessas. E, e aí eles acharam muito interessante a cultura e já se sentiram assim meio que arrependidos de não terem participado ativamente, né? Então a pesquisa influenciou para que eles debatessem, para que eles conhecessem, e só conhecendo tomar um partido desse, né? De gostar ou não gosta. Às vezes você diz que não gosta, mas você não sabe por quê, né? Você, sei lá, nunca conheceu. É igual uma pessoa, você diz que não conhece a pessoa, mas você nunca disse um oi para a pessoa. Então, reveja as suas opiniões referente àquela pessoa. Para você dizer que não gosta, você precisa conhecer pelo menos um pouco a pessoa. Então, a cultura ela é bem característica disso, né? É bem semelhante à vida mesmo, né? Então, para gostar, você precisa conhecer um pouco mais. E se é sua cultura, aí você deve conhecer mais mesmo. Lembra daquilo que eu falei na sala de aula sobre que estavam tendo aqui no estado do Amapá, os jovens que eram dos quilombos, os jovens que eram da tradição afro, eles não queriam propagar a sua cultura. A cultura do Marabá estava ficando meio perdido, as festas do divino, né, as comemorações. E aí o que acontece? O pessoal se mobilizou para que levasse para as escolas, para que nas escolas e nas famílias pudessem incentivar esses jovens cada vez mais a se interessar pela cultura deles. Porque é deles, então o futuro depende deles, né? Assim como depende de vocês. Então, para manter vivo, precisa de alguém para levar adiante. E são vocês que vão levar adiante, porque vocês são o futuro do amanhã, né? Então,
pensem dessa forma, tá? Vocês precisam conhecer, precisam aprofundar mais, nem que seja um pouquinho já, mas para ter uma opinião mais concisa, certo? Ritos e festas na página 34, a gente tem uma ação. Ah, mas essa ação não está no livro. Não, não está no livro. Mas eu quero desafiar você. Nesse período em casa, eu quero desafiar você. Como? Eu quero que você grave um vídeo curto. Eu sei que já tem gente reclamando, sei que já tem um monte de vídeo, um monte de professor pedindo vídeo e tal e tal. Ok, mas preste atenção. Esse vídeo, ele é curto mesmo, tá? Bem curtinho. Você vai usar imagens de celebrações, de festas, de rituais, enfim, de tudo quanto é costume tradicional, tá? Lembrando que costumes, em conhecimento, técnica é patrimônio o quê? Material ou imaterial? Muito bem, imaterial. Ok. Então, músicas, danças, patrimônio imaterial. Ok? Então, você vai trabalhar nessa classificação do patrimônio imaterial. Certo? Por que eu quero enfatizar mais o patrimônio imaterial? Porque eu vi que na prova ainda teve gente com dificuldade nisso, tá? Teve pegadinhas e teve gente com dificuldade. E aí, por que eu faço pegadinha? Daqui a pouco eu mostro para vocês o porquê que eu estou preparando para vocês nessas pegadinhas na prova. Não é malvadeza, tá? É para ajudar vocês no futuro mesmo. No vídeo, você precisa incluir fotos suas. Se você tiver fotos suas em alguma programação cultural, em alguma ação cultural, você vai adicionar também. Então, você vai usar imagens suas, tá? E vai colocar nesse vídeo curtinho, certo? Uniu as imagens, formatou lá no aplicativo do celular que você tenha, enfim. Você vai narrar. Como é que vai ser essa narração? Sabe todas essas perguntas que eu fiz para você? Se você não lembra, já apagou, já voou, então volta lá o vídeo um pouquinho e dá uma pausa, tira print, copia e você vai saber as perguntas que eu fiz para você. Então, com aquelas perguntas, você vai responder. Como se você estivesse respondendo para mim em sala de aula. Só que você não vai aparecer. Você vai narrar e a partir do momento que você vai narrando, respondendo essas questões do debate, você coloca uma trilha sonora se quiser para ficar mais agradável, né? Para ficar mais interessante o seu vídeo, pode colocar uma trilha sonora, desde que ela não esteja num volume muito alto da sua voz. A sua voz tem que estar em destaque, narrando direitinho. Então esse vídeo não é grande, esse vídeo é bem curto, falando dessas questões do nosso debate, das questões que eu fiz para vocês aqui na nossa aula de hoje. E eu prometi para vocês que eu ia mostrar para vocês qual a relevância desse conteúdo para a vida de vocês no futuro, certo? Então, para que a gente tem que estudar? Para que a gente tem que estudar tudo isso? Qual é a relevância de estudar isso? O que isso vai influenciar lá no meu futuro? Lembra que eu fiz essa pergunta para vocês lá e eu disse que ia responder? Então, a resposta é simples, algo que os pais de vocês vão cobrar no futuro, né? Vocês já estão no 9º ano e daqui a pouco no ensino médio vai passar super rápido. E aí o que acontece? Vem o Enem. Sim, vem o Enem, né? E o que acontece lá no Enem? Eles fazem pegadinhas. Lembra para vocês que eu falei que não era malvadeza de eu fazer pegadinha para vocês agora? Por quê? É de agora que vocês vão se acostumar. E aí quando vocês chegarem lá no ensino médio, já não vão estranhar tanto isso. E quando chegar a hora de fazer o Enem, de fazer os vestibulares da vida, já vai ser mais fácil para vocês, né? Então, é a minha maneira de ajudar vocês nisso.
E aí, o que que esse assunto tem a ver com esse Enem? O que que o Enem já abordou sobre isso? Então, em 2016, o Enem publicou a seguinte questão, né? Ela trouxe para a gente a seguinte questão. O texto dizia o seguinte: a eleição de novos bens, ou melhor, de novas formas de se conceber a condição do patrimônio cultural nacional, também permite que diferentes grupos sociais, utilizando as leis do Estado e apoio de especialistas, revejam as imagens e alegorias do seu passado, né? Do que querem guardar e definir como próprio identitário. Ou seja, as pessoas querem guardar as coisas, né? Como fala, querem preservar a sua identidade, querem preservar a sua história, querem preservar o seu povo, né? E alguns grupos sociais, se valendo dessa lei, eles querem, claro, usufruir desse direito, certo? E aí o texto chama a atenção para a importância da proteção de bens que, como aquele apresentado na imagem, se identificam como. Ou seja, a pergunta é: como é que essas pessoas, qual é a importância do bem que essas pessoas querem preservar, né, com a imagem? Qual é essa relação? Qual é a relação do texto? Ou seja, os grupos sociais querem preservar a sua identidade, querem preservar os seus costumes, né, usufruindo de quê? Da lei. E a imagem referente aos artesãos que fazem violão caseiramente, né? E as pessoas dão mais valor em ter esse violão caseiro, né, mais interessante, meio rústico, né, do que comprar um lá na loja, né? Ah, vou lá na loja X para comprar um violão top de linha. Aí, se você for numa dessas vilas, nessa comunidade, você se depara com um violão desse tão bonito, né, quanto aquele da loja, e inusitado, diferente, né? Então, você vai ter na sua coleção de violão algo diferenciado, único, né, feito à mão. Então, do que eu estou falando? Do que a questão do Enem estava se referindo? Né? A pergunta é, como é que eles se identificam, o texto e a imagem? Letra A, artefatos sagrados. Eu estou me referindo a algo que é sagrado, a algo que é religioso? Letra B, heranças materiais. É disso que eu estou me referindo? É disso que esses grupos sociais estão se referindo? É disso que a imagem está se referindo? C, objetos arqueológicos. Foi achado alguma coisa? Foi restaurado alguma coisa? O texto fala disso? A imagem fala disso? Letra D, peças comercializáveis. O que você acha? Sim ou não? Letra E, conhecimentos tradicionais. É disso que a questão está falando? Dessas 5 alternativas, qual você marcaria? Pensa rápido aí para mim. Mas pensa bem rápido. Eu já fiz até análise junto com vocês. Facilitei a vida de vocês. Diga aí, o que está correto aí? Qual é a questão correta? A questão que aluno do Colégio Ney, aluno da professora Viviane Gualberto, iria marcar. Tem que acertar essa, porque eu já dei a dica. Hein? Diga lá. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, pensa mais um pouquinho. 2,5. 3. Foi. Então, olha só. O que é uma pegadinha, né? Alguns automaticamente marcariam a letra B, porque fala de herança. Mas você precisa ler a questão. A imagem era clara. Você precisaria só analisar, comparar a imagem com o texto e você mataria a charada. E a questão está incorreta, porque está falando de patrimônio que imaterial. Fala de patrimônio imaterial. Por isso que eu estou enfatizando muito nisso hoje. Patrimônio imaterial é falando de quê? De conhecimentos tradicionais, conhecimentos que são preservados, né?
de ideologia, de filosofias de vida. Então, isso aí é um conhecimento passado. O que é importante não é o violão em si, mas é o conhecimento passado, certo? Então, por isso é um patrimônio imaterial. Mas muita gente só estuda patrimônio material e vive marcar as questões. E nesse ano muita gente errou essa questão aí. E eu não quero aluno meu errando em questão de Enem. Em 2014, o Enem veio com um texto falando sobre o queijo de Minas. Queijo de Minas é muito, além de ser delicioso, é cultural, né? Porque é uma tradição passada de muito tempo. E eles têm um cuidado com essa tradição que é respeitoso, né? Deve ser respeitado sim, e muito, né? E aí esse ofício de fabricar o queijo, ele já está falando no comando, é um patrimônio imaterial. Olha aqui, ó, patrimônio imaterial, já está falando que é patrimônio imaterial. Então ele já está dando a dica aí, aqui não tinha nem pegadinha, estava dando a dica escrachada, né? E aí a pergunta era, você tinha que olhar para as imagens e marcar qual era a imagem que a classificação, né, que a categoria era a mesma da prática citada acima. Ou seja, você não vai marcar quem faz queijo, não. Vai estar lá as imagens e você tem que marcar o que esteja na mesma categoria de patrimônio. Sendo que, qual é a categoria que a gente está falando? De categoria patrimônio cultural imaterial, certo? Brasileiro. Então, olha só. Patrimônio material, carimbado. Letra A. Mosteiro de São Bento, Rio de Janeiro. É patrimônio imaterial? Ou é patrimônio material? Ou é patrimônio natural? Você marcaria essa de cara? Letra B. Tiradentes Esquartejado, né, de Pedro Américo. Um quadro famoso, né? Além de famoso, também chocante pela sua cena aí. É um quadro, certo? Então, o quadro dá para ser guardado? Dá. Né? Então, descarta logo de imediatamente isso aí. Sítio arqueológico e paisagístico. É uma praia. Lembra da dica que eu dei? Isso é um patrimônio o quê? Material, imaterial ou natural, né? Letra D. Conjunto arqueológico e urbanístico, cidade de Ouro Preto. Patrimônio o quê? Que categoria é? É a mesma categoria lá da fabricação de queijo de Minas Gerais? Ah, vou marcar isso aqui porque é Minas Gerais. Minas Gerais fala do queijo que é em Minas. É assim que você vai avaliar uma questão do Enem? Letra E. Ofício das paneleiras. Espírito Santo. Então, rapidamente, letra A, B, C, D ou E. Qual é que você marcaria? Aí ficou fácil. Né? Você descarta o natural, você descarta os quadros, descarta a igreja, que é uma construção, a outra também, que é arqueológico, e você fica com a letra E. Você está falando de práticas, então é essa. Obrigada, amados. Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Smoke weed every day.